Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. Mercado firme, registrando alta aí no preço da arroba, mas sustentado também pelo preço da carne. Quem vai analisar esse mercado para a gente hoje é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, que está conosco hoje por telefone. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É isso, né, Douglas? O mercado está bastante firme aí, preços em alta, tanto para a arroba do boi quanto para a carne. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês. É isso mesmo, o movimento de firmeza vem desde a ponta do atacado aqui no mercado doméstico até da ponta da exportação, né? O nosso principal importador está com uma demanda bem firme e também isso reflete nos preços, né? A indústria tem que pagar um pouco mais para conseguir andar com suas programações. Muito bem, então... Alô? Oi, Douglas, está me ouvindo? Diga, estou Ok. ouvindo, 100%. A gente está falando aí de preços a que níveis, Douglas? Hoje, boa parte, inclusive a maioria dos frigoríficos que a gente consultou no nosso levantamento aumentou, né, os preços de balcão em relação aos últimos dias. Hoje a gente tem uma referência aqui em São Paulo de 1,65. A carne também está acompanhando essa evolução. A que preço? Sim, hoje a carne no atacado, nossa referência aqui está 11,10, mas outras casas colocam referências até acima disso, né? Não seria um ponto fora da curva também. Isso garante uma margem de lucro para o frigorífico que faça com que ele continue investindo na arroba ou possa continuar ampliando aí a sua oferta pelo boi? Sim, a indústria vive um bom momento, né? O setor frigorífico é um setor de margens apertadas. A gente pode dizer que nesse momento houve algum alívio, né? E isso, sim, se precisar, faz a indústria ter uma gordurinha a mais para queimar para conseguir se abastecer. E esse mercado da carne está surpreendendo, né, Douglas? Exato, exatamente, né? Fazia tempo que a gente não via um movimento nesse sentido. O que acontece? Desde o dia 27 de agosto, né, os preços no atacado aqui no mercado interno estão subindo, né? Então isso chama bastante atenção. Geralmente tem alguma sazonalidade, um preço no meio do mês ali, onde quando a população está com a renda disponível menor, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Os preços estão em alta, uma escalada desde o finalzinho de agosto até hoje. Agora, o Douglas, só para entender esse movimento, é demanda nova do mercado interno ou é a exportação que está enxugando essa oferta no mercado e tem justificado essas altas? Como é que a gente entende essa movimentação positiva? Quando a gente faz um balanço, é muito mais uma influência, né, da oferta restrita, né, seja de animais ou de carne que fica aqui um pouco no mercado interno, né? Por quê? Porque a gente está em plena entre safra, o pecuarista aqui não está cadenciando muito bem as vendas e a indústria está drenando boa parte da produção para fora, né, principalmente para a China. Hoje, possivelmente, a gente deve ter um recorde das exportações nesse mês. Então, isso deixa o mercado um pouco mais sustentado. Então, seria um pouco muito mais pelo lado da oferta contida de animais e a demanda firme da exportação do que realmente uma reação mais nítida, mais clara do mercado interno, né? Acho que no mercado interno, olhando para a economia, primeiro vem a confiança, né, dos empresários, enfim, dos investidores, depois vem até um pouco mais a confiança da população em si, né, o desemprego, se vier também a baixar, e aí no final a renda disponível, né, seria a cereja do bolo. No momento a gente vê uma retomada, mas ainda lenta. As proteínas concorrentes também têm ajudado a maximizar esse movimento de alta da carne, Douglas? Sim, com certeza. Quando a gente olha os preços, né, do suíno, do frango, eles ganharam firmeza nas últimas semanas, né? E isso, querendo ou não, ajuda a competitividade da carne bovina, né? Isso colabora para que os preços no mercado interno aqui tenham um espaço também para ganhar alguma força. Bom, então são vários fatores aí que estão beneficiando essa alta da carne,
consequentemente, dá fôlego para motivar aí aumento da arroba. Você falou que São Paulo a gente já está na casa aí dos R$ 165 preço à vista, né? Onde a gente pode chegar, Douglas? Esse mercado dos 170, acima dos 170 para novembro, é viável hoje? Que tá indicando aí na B3, né? Só para contextualizar. Tá, é difícil colocar um ponto, né? Ser categórico a ponto de afirmar que preço que vai chegar. Mas diante desse cenário que a gente viu, a indústria tem alguma força, alguma gordura, né, a mais para pagar para se abastecer. As escalas estão patinando, né, desde meados desse mês. A gente vê as escalas bem concentradas aqui em São Paulo, ao redor de 28, dia 30 de outubro, né? E se o ritmo continuar assim, se não houver evolução, é possível que tenha, assim, alguma firmeza a mais do que a gente já viu até o momento. Agora, por outro lado, diante do cenário que a gente falou, que a renda disponível da população não melhorou a ponto de trazer algum alívio no mercado interno, né? Essa carne também, ela tem um limite para subir, né? Chega num momento que o atacado está em alta, vai querer repassar para o varejo e o consumidor encosta na gôndola lá e não vai mais, né? Chega um ponto que o consumo também ele tem essa sensibilidade a preço, né? É possível, sim, que os preços do boi gordo continuem firmes, né? Até com espaço para ligeira alta, mas a gente não espera algo muito relevante, principalmente olhando pelo lado da demanda do mercado interno. Acho que isso tende a frear um pouco movimentos maiores do que a gente já viu até o momento. Vai ser limitado pelo consumo interno. Mas a gente está chegando num momento em que, tradicionalmente, esse consumo interno ele tem um ganho, né, em função do recebimento do 13º, daqui a pouquinho tem pagamento de salário de novo, enfim. Aonde você quer chegar? É que o preço pode subir tanto que se torna inviável comprar, ou pelo menos restritivo comprar, Douglas? É essa a ideia? Sim. As cotações atingirem um preço que talvez o varejo não absorva de uma maneira relevante, né? E aí a gente teria um cenário de limite, né, para esse valor. Mas concordo com você, né? Se os empregos temporários no final do ano, né, trazer mais renda disponível, né, para a população, é possível sim que a gente tenha alguma melhora, principalmente no final ali do ano, né, dezembro, nesse período aí. Até lá a gente tem que ficar bem atento como que o atacado e o varejo vão equilibrar muito bem esse ímpeto de alta. E você usou a expressão exportação drenando a produção. Dá uma ideia de como é que está esse mercado exportador aí para a gente, Douglas. Bom, está bem firme. A gente, desde o início do mês, ficou espantado aqui com o ritmo dos embarques, né? Até a segunda semana foi um volume muito forte. Na semana passada desacelerou um pouco, mas mesmo assim, mesmo com essa desaceleração leve da semana anterior, a gente tem uma expectativa recorde para os embarques aqui neste mês, né? Uma proporção conservadora seria ao redor de 170 mil toneladas, né? O que é bem firme, bem forte. Isso é recorde para mês de outubro ou é recorde de exportação mesmo, Douglas? Recorde nominal das exportações do Brasil. 170 mil toneladas, 170. E China puxando, Douglas? China puxando. É a grande responsável. Exato, puxando bem. Depois que foram habilitadas as novas plantas, né, o mercado, outubro, a gente sentiu bem essa mudança de patamar, né? A gente sempre havia conversando, batendo um papo, né? Ficava sempre ao redor a gente considerava uma média aí de 110, 120 mil toneladas, né? E esse 170 é bem relevante. Se vier, confirma, assim, o nosso principal importador, né, demandando bastante da gente. Vamos olhar para o outro fator que determina preço, que é a questão da oferta. Você já falou aí para a gente que a oferta está restrita. Alguma possibilidade de aumento de oferta? Algum receio de que o confinamento possa ter mais animais do que se espera? Enfim, tem alguma coisa para se ficar atento aí em relação à oferta, Douglas? Bom, em relação à oferta, o pecuarista tem feito bem a lição de casa, né? Acho que ele está cadenciando muito bem as vendas, está aproveitando esse movimento de alta como ele pode. Inclusive, a indústria está tentando, nos nossos levantamentos, a gente sempre vê que o pecuarista já chega pedindo bastante, né? Já está com uma confiança
até bem elevada, né? É natural isso, e quando a gente olha para o cenário como um todo, né, o clima está ajudando bastante também. Nos anos anteriores a gente via as chuvas atrapalhando alguma coisa, né? No início de outubro, meio de outubro, o pecuarista que tinha aquele boi no pasto tinha até talvez um mal-estar para esse manejo, né? O que não acontece nesse ano. Está bem seco, o pecuarista está conseguindo cadenciar as vendas, né? Enfim, e esse momento de concentração de oferta não foi visto ainda, né? Isso não quer dizer que não pode acontecer para frente, né? A gente tem o final de outubro, início de novembro ainda, que pode ter alguma concentração de saída de animais de confinamento, mas até o momento, até hoje, a gente não verificou esse comportamento. Pois é, nesse ponto que eu queria chegar. O INMET confirmou para a gente que a estação chuvosa está consolidada, que a partir de agora a gente tende a ter chuvas regulares. Óbvio que ainda no campo aí da previsão, né, Douglas? Mas uma volta das chuvas pode acabar forçando essa saída aí de confinamento, como você bem lembrou, até agora o clima ajudou, mas pode vir a atrapalhar e pode ser um problema? Ou não, já tem, a saída de animal já foi suficiente para, enfim, reestruturar os confinamentos, evitar a concentração aí de oferta? É um ponto de atenção importante, muito bem lembrado, é um ponto de atenção para a gente verificar, né? Caso essa estação chuvosa ganhe corpo mesmo, com volume, enfim, pode ser um gatilho, um start para a gente ver alguma desova maior que não aconteceu até agora. Mas se a demanda continuar forte, não teria problema, pelo tamanho da oferta que a gente tem. Equilibraria, né, ou até amenizaria essa saída concentrada. Muito bem, mas daí o ritmo de alta diminuiria, no entanto, o retrocesso é mais difícil, Douglas. Sim, no momento, você fala recuo de preço? Recuo de preço, exatamente. A gente está em plena entre safra com preços firmes, né? Quando a gente olha a B3, a expectativa é de preços acima ainda, né? Falar numa tendência de baixa, de uma inversão nesse momento, eu acho difícil, né? Eu acho que talvez poderia até amenizar, mas inverter, ver preços menores do que a gente vê hoje, voltar para casa dos 160 ali, eu acho difícil. É um piso muito importante, né? Hoje a gente já vê negócios, uma referência aqui em São Paulo mais comum ao redor de 165, né? Muito bem. Mas participa quem está com o boi pronto ou espera, hein, Douglas? Bom, quem está com o boi pronto é um boi de prazo praticamente, né? Ele tem dias contados, tem a dieta que ele paga também, é tudo bem peculiar, né? Ele precisa ver na ponta do lápis se faz sentido ele alimentar mais esse animal para aproveitar uma alta de preços lá na frente. Mas o pecuarista tem feito muito bem esse cadenciamento das vendas, né? Eu acho que vale a pena ele continuar fazendo isso enquanto esse movimento de alta for claro, e também aproveitar os preços da B3, né? O próprio boi janeiro 20 a 175 dá a oportunidade de comprar uma proteção de seguro de preço mínimo aí, né? Ao redor de 170, 171, com preços bem palatáveis no momento. Acho que seria até o destaque do mercado futuro, né, nesse cenário. E nesse caso ele faria uma opção, é isso? Isso, para quem tem boi para sair, para ser abatido, né, no início da safra, no caso, né, em janeiro, né, janeiro geralmente é um mês em que o consumo interno não ajuda tanto quanto ajudou nos meses anteriores, né, no período festivo. As exportações também não colaboram tanto, né, lembrando que o pico histórico das exportações ocorre em outubro, né, talvez pode ser uma estratégia, né, uma precaução interessante para quem tem animais. Ele compra um seguro de preço mínimo, ao redor de 170, 171, e o que vier abaixo desses valores, né, no mercado físico, ele tem a proteção e pode exercer esse direito. Muito bem. Tá aí a dica do Douglas para você, produtor. Contrato de opção pode ser uma boa, principalmente para você que vai ofertar esse animal lá em janeiro. Pode ser que a gente ainda tenha esse cenário de oferta escassa até lá, em função da não recuperação das pastagens, mas o contrário também é verdadeiro. De repente tem já uma oferta de boi de pasto e o preço por lá fica pressionado. E daí você garante um preço mínimo aí, fazendo esse contrato de opção aí. No caso, ele faz o quê, Douglas? Uma call ou uma put?
Para o produtor que não tem tanta experiência, né, com as ferramentas de proteção de preço, né, e ele tem esse animal para ser abatido nos meses para frente, a operação que mais se encaixa seria a compra de um seguro de preço mínimo, né, a compra de uma put. De uma put. Ok. Peça informação, entenda como é que funciona esse mercado e não deixe de participar. Se você tem esse boi para entregar lá em janeiro e quer assegurar o preço mínimo aí pelo seu boi, faça aí, portanto, essa operação de proteção de preço comprando uma put, operação sugerida aí pelo Douglas Coelho da Radar Investimentos. Meu caro, obrigado, viu, pela participação e volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade, Alexandre. Conte conosco. Um abraço. Abraço, Douglas. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, comentando e trazendo informações desse mercado do boi firme nesse momento em São Paulo. A gente já tem negócios aí acontecendo a R$ 165,00, segundo o Douglas, preço à vista. Mercado futuro para o boi novembro, já mostrando aí a possibilidade de se negociar a R$ 171,00. O Douglas acha que está um pouquinho superestimado esse valor aí dos R$ 171,00, porque ainda tem fatores que podem interromper uma continuidade nesse movimento de alta, como, por exemplo, a volta das chuvas, a necessidade de concentrar uma oferta para a retirada desses animais do coxo. Isso poderia ser um fator para evitar pressão aí, principalmente, aliás, poderia ser um fator de pressão de oferta e poderia evitar um avanço das cotações. Mas o Douglas considera muito difícil aí ter um retrocesso, um recuo nos preços da arroba em função aí dessa relação de oferta e demanda, oferta restrita com uma demanda bastante forte, principalmente a demanda exportadora. Segundo ele, outubro pode bater recorde nominal mesmo de exportação, embarque projetado de 170 mil toneladas. Isso seria um volume recorde para exportação brasileira. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações lá na B3, outubro recuando um pouquinho, caindo 0,18%, R$ 165,70. Já o novembro subindo 0,35% a R$ 171,60. Dezembro, R$ 174,35, com alta de 0,37%. E janeiro, ali naquela casa dos R$ 175,00, sem alteração em relação ao fechamento anterior. O Exalc BMF medido pelo CPEA fechou ontem a R$ 163,90, com queda de 0,43%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.